Olá, eu sou Pete. Sejam muito bem-vindos ao The History Channel. Existem fragmentos históricos ocultos no coração das cidades. São relatos escondidos que dormem diante dos olhos. Nas ruas, nas esquinas, nas praças, nos monumentos urbanos. A cidade está sempre nos chamando, com suas histórias secretas na selva de cimento, que hoje nós vamos descobrir. Eles tramaram essa revolta com muita consciência. Pereceram nesse naufrágio cerca de 500 pessoas. E a festa do Bonfim simboliza o convívio entre o catolicismo e o candomblé. Foi uma obra de engenharia fantástica, principalmente se nós considerarmos que foi feita por um homem que não era engenheiro. E o mercado modelo era um dos poucos mercados existentes na cidade de Salvador. Eles queriam levar para mais gente possível, levar. E aí, o carnaval era aquele momento, né? A polícia entrava nas casas do candomblé, quebrava tudo que tivesse dentro da casa. A história de Salvador é tão antiga quanto a do próprio país. Foi nessa Baía de Águas Calmas que, em 1501, um ano após o descobrimento do Brasil, os primeiros navegantes a desbravar o novo continente encontraram refúgio. A cultura que vem de Salvador se tornou símbolo no Brasil e no mundo inteiro. A cidade é o berço do trio elétrico, da capoeira e de algumas das maiores lendas da música brasileira. Vamos começar o nosso percurso no Largo do Pelourinho. Foi em volta dessa praça que nasceu a cidade de Salvador. Mas foi só em 1807 que o local ganhou seu nome atual, graças a um instrumento de tortura erguido em plena praça pública. Estamos em Salvador, aqui é o centro histórico de Salvador e essa área é chamada de Pelourinho. É exatamente porque aqui ao lado, na praça, havia o Pelourinho, que era um tronco de pedra, uma coluna, onde os sentenciados eram acorrentados e eram supliciados. Nessa época, a maioria da população de Salvador era composta por escravos africanos e seus descendentes. Para manter o controle, a minoria branca usava a violência. Salvador era uma cidade das mais importantes. A sociedade se estruturava em torno da escravidão, mas havia uma camada muito grande também de pessoas ex-escravas e também negras ou mestiças. Portanto, seus pais, seus avós, seus bisavós tinham sido escravos. Enquanto muitos escravos eram torturados no Pelourinho, um grupo planejava nas ruas do centro o último e mais violento levante negro da história da Bahia, a Revolta dos Malês. Em janeiro de 1835, ocorreu a última, a mais radical e a mais destacada revolta africana na Bahia, que foi a Revolução dos Malês. A palavra malê vem da palavra imalê, que em Yorubá significa muçulmano. Por isso a palavra imalê, que se tornou malê, veio a ser a palavra que designava o africano muçulmano na Bahia dessa época. Então, através desses povos que eram escravos, chegaram aqui como muçulmano, como o Islã diz que todo mundo tem que levar a fé, a crença que você tem para qualquer lugar onde você está. Eles eram escravos, não importa para eles, eles chegaram com a fé dele e praticavam a fé islâmica aqui na Bahia. Eles eram escravos domésticos, eram escravos ganhadores, que eram escravos que eram enviados pelos senhores para ganhar, né, nas ruas. Eles carregavam cadeira de arruá, por exemplo, que era o principal meio de transporte de pessoas e, portanto, conheciam muito bem a geografia da cidade. A Revolta dos Malês foi a mais radical porque, diferentemente das outras revoltas,
ela não buscava apenas sair da escravidão. Ela tinha um projeto político de instalar um Estado muçulmano na Bahia. Era uma rebelião que representava uma população que era alfabetizada, que escrevia e lia em árabe e que tinha laços muito estreitos com a expansão do Islã na África. Eles tramaram essa revolta com muita consciência. Faziam reuniões não apenas para rezar, né? Não apenas para fazer as preces que todo muçulmano deve fazer cotidianamente, mas também para conspirar. Os malês escreviam seus planos em árabe, para que não pudessem ser interceptados pelos senhores brancos. Após meses planejando a revolta, eles reuniram 600 homens para tomar a cidade de Salvador. Havia os planos de que essa rebelião ocorreria durante a festa do Bonfim. Era também uma tradição de rebeliões escravas, de que esses levantes ocorriam quando os senhores estavam na festa católica na igreja, dia de domingo. Ele sabia que vai ter feriado, eles vão conseguir mexer em muitos lugares. Então eles planejaram e colocaram as pessoas no lugar, os soldados deles, os militares deles, em lugares específicos. O movimento foi denunciado. O presidente da província, que equivalia ao governador do estado da Bahia, colocou a polícia nas ruas, mandou que a polícia investigasse os lugares que tinham sido denunciados, e no momento em que uma patrulha de polícia tentou adentrar uma dessas casas, os rebeldes saíram e a revolta começou assim, fora do momento planejado. Depois, esse grupo saiu pela cidade gritando e chamando à luta aqueles que tinham sido avisados e mesmo os que não tinham sido, para se juntar ao movimento, né? E uma das coisas que eles atacaram logo no início foi a prisão municipal, onde estava preso um dos principais líderes da comunidade muçulmana. Na prisão, os malês tinham um objetivo: libertar um de seus líderes mais importantes, Pacífico Licutã. Ele não estava preso por subversão política, não estava preso porque fosse um escravo rebelde. Ele estava preso porque o proprietário dele tinha sido processado por dívida, então ele foi confiscado para ir a leilão. Mas o ataque foi um fracasso. Os rebeldes foram surpreendidos por dezenas de guardas. Sem saída, fugiram por Salvador, tentando chamar outros escravos para a causa. Mas a revolta estava destinada à derrota. Então, depois de ter várias escaramuças em diversos locais da cidade e vários grupos espalhados pela cidade, eles descem já tentando fugir, né, de Salvador para alcançar o Recôncavo. O Recôncavo que começava onde hoje Salvador termina. Mas essa rua daqui levava eles para fora da cidade. Nessa saída da cidade, eles foram barrados pela cavalaria. E aí sim houve uma última batalha, onde morreram cerca de 80 rebeldes. A revolta abalou a sociedade da época e as punições contra os malês foram duras. 4 foram condenados à morte, dezenas enviados para a África e muitos terminaram no Pelourinho, recebendo penas de até 1.200 chibatadas. Bom, eles foram massacrados, todas as lideranças. Todos os fiéis identificados como muçulmanos foram expulsos da Bahia para a África, né? E se passou a fazer uma limpeza étnica, tudo que pudesse representar islamismo, malê. Isso passou a ser o objeto de uma repressão rigorosa. Disse que quase o Islã saiu na mapa naquela época, porque ninguém tinha coragem para declarar que ele é muçulmano, porque medo. A revolta de 35 ela foi reprimida com tamanha força, porque foi uma revolta que aconteceu no centro do poder, né, político. Todo o país, em todo lugar, todas as províncias, foram feitas leis para que se aumentasse a vigilância dos africanos, né? Dos escravos do modo geral, mas principalmente dos africanos, né? Então foi uma repressão que na verdade irradiou da Bahia, mas alcançou todo o país, né? Por causa desse medo, essa coisa que
extraordinário. E o medo que foi aumentado pelo mistério das letras árabes. Até hoje, a revolta dos malês é lembrada como um dos mais importantes levantes de escravos da história do Brasil. Se os rebeldes africanos tivessem vencido, Salvador poderia ser uma cidade completamente diferente. Se a revolta de 1835 tivesse sucesso, eu acredito que nós teríamos uma sociedade onde a religião islâmica seria bem mais presente, mas também acredito que seria um Islã bem brasileiro. Imagina se a luta dos malês foi positivo, foi realizado como ele estava planejando. Aqui seria hoje como Estado Islâmico. A Bahia deveria ser assim, 365 mesquitas, ao invés de 365 igrejas. No próximo bloco, vamos conhecer a trágica história por trás da construção do mais conhecido cartão postal de Salvador, o Farol da Barra. Além disso, vamos descobrir os segredos de uma das mais belas igrejas da cidade, a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Tudo isso a seguir aqui no Cidade Secreta. Estamos no mais belo cartão postal de Salvador, o Farol da Barra. Centenas de turistas vêm aqui todos os dias apreciar o imperdível pôr do sol. Mas o que poucos sabem é que esse farol só foi construído após um dos mais trágicos naufrágios da história da Bahia. O Forte Santo Antônio da Barra está aqui na Ponta de Santo Antônio, né? Mas inicialmente era conhecido como Ponta do Padrão. Ponta do Padrão porque foi o local onde os portugueses colocaram o primeiro marco de posse da terra na sua viagem de conhecimento, desbravamento do litoral brasileiro em 1501. No século XVII, Salvador era uma das principais regiões portuárias das Américas e era pela Baía de Todos os Santos que chegavam as embarcações vindas da Europa. O forte ele funcionava como uma fortificação de defesa, né? E também como um avisador, né? Também era conhecido como vigia da barra. Qualquer navio que chegasse, que fosse considerado inimigo ou algum fato inusitado que ocorresse na entrada da barra, o forte avisava a cidade por meio de tiros de canhão. Mas, nessa época, não havia nenhum farol que ajudasse a navegação das imensas embarcações que chegavam à costa. Em 1668, mais precisamente a 5 de maio de 68, uma frota que estava chegando de Lisboa, com cerca de 50 navios e capitaneada pelo galeão Sacramento, Santíssimo Sacramento, ela estava chegando a Salvador. E ele estava trazendo o general Francisco Corrêa da Silva, que era o governador-geral designado para o Brasil, que vinha substituir o então governador Alexandre Freire. Quando o galeão Sacramento chegou à região, uma forte tempestade atingia Salvador. Com o mau tempo, seu capitão não enxergou o enorme banco de areia, que até hoje dificulta a entrada da Bahia. O galeão português era um navio que não tem assim, um formato de casco perfeitamente definido, né? Era um navio feito para a batalha, feito para fazer a escolta dos navios mercantes nessa carreira das Índias, e nesse final de tarde, cerca de 18 horas, o navio bateu no banco de areia, no banco de Santo Antônio, e naufragou por volta de 23 horas. Né? Feito para enfrentar grandes viagens oceânicas e projetar o poder militar de Portugal pelo mundo, o galeão Sacramento acabou destruído pelo banco de areia. Horas depois, só restavam destroços boiando no mar. Na carta do governador Alexandre Freire, ele relata para o governador de Pernambuco que pereceram nesse naufrágio cerca de 500 pessoas, né? E salvaram-se cerca de 70 marinheiros. Né? O governador, toda a sua equipe de governo, o comandante do navio, a oficialidade do navio, todos esses pereceram no naufrágio. A morte do futuro governador no naufrágio motivou a construção de um farol no Forte da Barra. E o naufrágio dele, então, se tornou emblemático em função justamente dessas pessoas que estavam embarcadas nele, né? E essa
necessidade da sinalização então se tornou mais evidente e aquelas solicitações dos navegantes, dos navegadores, né, passou a ser ouvida com mais atenção pelos governantes, né? Então, a partir daí, começou-se a pensar na instalação do farol, né, com mais seriedade, fato esse que ocorreu quando da reforma do forte no final do século XVII. Esta é a torre atual do farol, que foi instalada em 1837. Com uma torre de 37 metros, o Farol da Barra foi o primeiro a ser construído em todo o continente americano, para proteger os marinheiros de desastres como o do galeão Sacramento. Já os destroços do navio português ficaram perdidos durante 3 séculos, até serem descobertos por um mergulhador. O ano foi na década de 70, né? Eu não me lembro bem precisamente, 72. O pescador profissional na Barra me chamou para matar um peixe que estava arrebentando, quebrando as linhas dele, né? Eu fui lá para ver o que era. Quando eu caí, que eu desci, eu vi umas âncoras, vi 2 canhões. Achei aquilo estranho. Ali, aos pés do Farol da Barra, estavam escondidos os restos do mais famoso e trágico naufrágio da história da Bahia. O tempo de mergulho era curto, 30 minutos, 28 minutos por dia que eu tinha que mergulhar. Tá? Eu subi, fui embora, no outro dia voltei. Aí comecei a achar peças, tá? Canhões pequenos de 200 quilos, tá? Ânforas, tachos de cobre. A Marinha ainda tirou um bocado de coisa lá. E eu doei muita coisa à Marinha, mas muita coisa mesmo. Nós estamos na sala de arqueologia do museu. Aqui nós apresentamos as peças que foram resgatadas do Sacramento e contamos nos nossos painéis a história desse naufrágio. Aqui nós temos uma maquete aproximada do que seria um galeão português. Uma faiança importante desse naufrágio, desse resgate, é a que nós temos apresentada nessa vitrine, onde nós temos a faiança com o brasão da família do general Francisco Correia da Silva, que era o governador designado para o Brasil. É uma referência de Salvador, o Farol da Barra. Porque teve uma importância do passado muito grande. Tá? E o povo, a maior parte do povo que vai lá, vai por curiosidade, mas não sabe qual a função que tinha o farol na época para navegação. Hoje, quem visita o Farol da Barra aprecia uma das vistas mais privilegiadas da Baía de Todos os Santos, sem imaginar a tragédia que motivou sua construção. Em outra ponta dessa mesma baía, a igreja de Senhor do Bonfim esconde os segredos por trás de um dos santos mais adorados de Salvador. Estamos em frente à igreja do Bonfim, que foi inaugurada no dia 24 de junho de 1754, no dia de São João, que era o precursor de Jesus, não é? Inicialmente ela não tinha as torres que nós vemos hoje, não é? Era só o centro, onde tinha uma porta principal, não existiam as laterais, porque naquelas laterais antes ficavam ali, vamos dizer, os romeiros que se hospedavam ali naquelas laterais. A igreja do Bonfim representa a principal referência católica no culto popular baiano, né? É uma igreja consagrada a Cristo, né? Quer dizer, o Bonfim é aquele que morreu para salvar a humanidade. E desde o século XVII é que há essa tradição de reverência ao Bonfim. O Bonfim, antes, né, o que nós sempre desejávamos, hoje o cara diz boa sorte, não é verdade? Antigamente não, o cara dizia que tudo que você fazia, você sempre procurava um bom fim. Que você, na morte, você também tivesse um bom fim. Ninguém quer morrer. Ninguém gosta, nem gostaria de morrer de uma maneira trágica. Todo mundo gostaria de ter uma morte com um bom fim. É daí o nome, a palavra, o bom fim. Trazido pelos portugueses, o culto a Nosso Senhor do Bonfim é tão importante em Salvador que até hoje o souvenir mais popular da cidade é uma fitinha com o nome do santo e que moradores acreditam ter poderes místicos. Naquela oportunidade, as fitinhas hoje eram chamadas de medidas, que correspondiam à medida do braço direito do Senhor do Bonfim. E essas medidas foram criadas no sentido de angariar recursos
Então eles levavam essa fita com ele, como se fosse, vamos dizer, uma parte, vamos dizer, simbólica de Senhor do Bonfim. É como se o Senhor do Bonfim acompanhasse ele no dia a dia. A devoção dos baianos ao Senhor do Bonfim vai muito além da fitinha. Todo segundo domingo de janeiro, acontece nas escadas dessa igreja uma das mais bonitas festas de Salvador, a lavagem da igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Mas poucos conhecem a verdadeira origem dessa comemoração. Como os escravos e os negros não podiam participar da festa católica no domingo, eles eram encarregados de fazer a limpeza da igreja na quinta-feira anterior. Então a lavagem do Bonfim é uma cerimônia de lavar, de limpar a igreja para a festa do domingo. Então, para a população negra e pobre que não podia participar da festa, eles faziam a sua festa na lavagem da igreja. Então, o que eles faziam? Eles ornamentavam, limpavam naquela época os catiçais que eram de madeira dourada, faziam a limpeza, ornamentavam normalmente com angélicas, porque era uma flor que soltava um perfume, exalava um perfume muito forte. Mas depois, quando a devoção ao Senhor do Bonfim foi se projetando, começou a trazer pessoas de diversos lugares daqui ao redor, vamos dizer, de Salvador. Não somente os negros participavam, mas também os brancos pobres. Mesmo algumas pessoas da elite que mandavam os empregados ou iam com os empregados carregando baldes d'água para pagar promessas. Então é uma coisa que ultrapassava a divisão de etnias, de classe ou de raça. E começou a ser reprimida pela igreja porque o povo de Candomblé começou a participar da festa, ir paramentado, vestido de alorixá, vestido de roupas africanas, e passou a receber orixá dentro da igreja do Bonfim. A popularização da lavagem fez com que a festa fosse excluída do interior da igreja e transferida para as escadarias, onde acontece até hoje. A lavagem da igreja de Nosso Senhor do Bonfim é um dos exemplos mais importantes de como em Salvador a cultura dos escravos se mesclou com as crenças dos senhores portugueses. As mesmas pessoas que vão à igreja vão também ao candomblé, né? É isso que a gente chama de dupla pertença. É evidente que o contato cultural sempre produz modificações em um e em outro. Então, a festa do Bonfim, ela reúne na figura de Cristo crucificado, que é a figura maior do catolicismo, né? Que é muito semelhante nas suas funções com o Oxalá do candomblé, que é também aquele que criou o mundo, é aquele também que se veste de branco, é aquele que é a paz. Então se começou a associar no Bonfim o culto ao Oxalá, o culto a Cristo. E a festa do Bonfim simboliza muito isso, um convívio, uma convergência entre o catolicismo e o candomblé. A seguir no Cidade Secreta, vamos descobrir os segredos da construção de uma das obras mais ousadas de sua época, o elevador Lacerda. E vamos revelar também os mistérios de um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Mercado Modelo, que foi misteriosamente incendiado 2 vezes. O elevador Lacerda é um dos meios de transporte mais importantes de Salvador. Ele leva diariamente 28 mil pessoas da parte baixa à parte alta da cidade. Mas poucos conhecem a história do homem visionário que gastou toda a sua fortuna para construir esse elevador. Quando Salvador foi fundada, então a Praça Municipal era a Praça dos Três Poderes. Era chamada Praça do Palácio ou Praça do Mercado e aqui embaixo o Porto. Então, para ligar o Porto com esta praça, com a cidade propriamente dita, que era murada, tinha que ter uma espécie de um guindaste, ou seja, um plano inclinado para mercadorias, não para pessoas. E as cargas que chegavam no porto eram puxadas para o alto através de uma rampa puxada por cordas. E eram os escravos que puxavam, enrolavam essa corda e os volumes eram transportados por cima da rampa até chegar lá em cima. O guindaste encurtava o caminho das mercadorias. Já a população precisava enfrentar diariamente as enormes ladeiras que ligam as duas partes da cidade.
filho de uma das famílias mais ricas de Salvador, Antônio Lacerda, tinha uma solução para esse problema. Construir um elevador de 70 metros de altura que perfurasse a rocha até a Cidade Baixa. Foi uma obra de engenharia fantástica, principalmente se nós considerarmos que foi feita por um homem que não era engenheiro. Ele contou com a ajuda do irmão. O irmão era engenheiro, mas ele não era. Ninguém acreditava que fosse possível. Naquele tempo não existia eletricidade. Naquela época, o maior elevador do mundo era o do Albert Hall, em Londres, com 47 metros de altura. Realizar um projeto desse tamanho no Brasil parecia impossível. Ignorando a opinião pública, em outubro de 1869, Antônio de Lacerda começou a construção de uma das obras mais ousadas de sua época, um elevador hidráulico perfurando o morro que dividia a população de Salvador. Então a rocha foi perfurada para que 2 cabines descessem por dentro da rocha até chegar ao nível do chão na Cidade Baixa. E lá, na Cidade Baixa, teve que ser construído um novo túnel para chegar até o ponto em que as cabines chegassem embaixo. Era um elevador hidráulico na base de injeção de água. Era um grande parafuso sustentando as cabines. Quando uma cabine descia, a outra subia. Era uma alternativa, realmente. A obra demorou 4 anos para ficar pronta. E em dezembro de 1873, a sociedade baiana se reuniu em massa para assistir sua inauguração. O primeiro trajeto das cabines para considerar inaugurado, ele fez questão de descer, porque todo mundo tinha medo de que não desse certo. Então ele, para demonstrar que era seguro, ele entrou na cabine e fez o trajeto até lá embaixo, a Cidade Baixa, e depois subiu na cabine até a Cidade Alta. A notícia que se tem da época é que foi muito festejado, né? Que foi algo assim impactante, muito bem recebido pela população. Então o elevador Lacerda era um equipamento de conforto para a população. Mas, para conseguir que a obra fosse realizada, Antônio de Lacerda teve que usar sua própria fortuna. A grande dificuldade que teve o Antônio de Lacerda foi dinheiro, porque custou muito cara a obra. E o principal financiador da obra foi o pai dele, que tinha bastante dinheiro. Mas ele também, como herdeiro, teve que pedir ao pai o adiantamento sobre a herança que ele iria ter e empregou esse adiantamento da herança na construção. O que o elevador rendia não era o suficiente para resgatar todo o dinheiro que ele havia empregado na obra. O Antônio de Lacerda morreu pobre. Ele não teve lucro com o elevador, porque ele não era um homem de negócios. Ele era um utópico, era um grande idealista. Eu acho que ele se sentiria muito orgulhoso de ver que a obra dele sobreviveu. E está se perpetuando, porque já venceu mais de um século, ou seja, no mínimo 5 gerações da Bahia já se utilizaram desse equipamento e muito mais irão se utilizar. Antônio de Lacerda merecia muito mais do que o nome que se deu ao elevador, merecia uma estátua pela grandiosidade do seu pensamento e das suas ideias. Hoje, os moradores de Salvador gastam 5 centavos para chegar em poucos segundos até a Cidade Alta, sem imaginar que aqui está enterrada toda a fortuna de um dos homens mais visionários de sua época. Logo na saída do elevador Lacerda está um dos locais mais famosos de Salvador, o Mercado Modelo. Nós estamos no Mercado Modelo, é um dos principais pontos turísticos da cidade de Salvador. É o terceiro monumento mais visto no Brasil, perdendo só para o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Este prédio era uma antiga alfândega, a terceira que a cidade teve. Mas antes dele, ao lado dele, existia um mercado que foi construído no começo do século XX, quando da realização das obras do porto. Era um mercado com uma estrutura metálica importada da França
e que funcionou durante um período muito grande. Sofreu alguns incêndios, 3 pelo menos, e o Mercado Modelo era um dos poucos mercados existentes na cidade de Salvador e grande parte da população se abastecia nele. Mas, naturalmente, sujava e criava alguns incômodos para a população, de comerciantes, vizinhos e tudo mais. Em uma madrugada de agosto de 1969, um incêndio sem precedentes atingiu o prédio do Mercado Modelo de Salvador. As chamas eram tão altas que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Mas, até hoje, permanece um mistério sobre esse acontecimento. Houve muitas suspeições. Primeiro porque havia necessidade de fazer uma ligação entre uma avenida de contorno que acabava de se fazer e a Avenida da França, que seguia o cais. E, inclusive, isso foi objeto de cogitação, de se fazer um novo mercado, coisa que vale. Aparentemente, houve uma série de fatores que resultaram nesse incêndio. Na época, o incêndio levantou suspeitas entre os comerciantes. A prefeitura, então, tentou usar um curto-circuito como justificativa para o acidente. Mas logo foi comprovado que as instalações elétricas tinham sido recentemente substituídas. Quando esse mercado pegou fogo, a prefeitura decidiu que não iria mais reconstruir o mercado naquele local e resolve transferir para este atual prédio, que era uma antiga alfândega. As autoridades, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal se empenharam em recuperar o Mercado Modelo, já que o prédio foi completamente destruído e precisou ser derrubado. Então, se aproveitou o prédio da alfândega, esse que nós estamos agora. Ele já estava há 12 anos abandonado. Quando foi reaberto, o Mercado Modelo havia mudado completamente de função. Foi feita uma reforma de 2 anos para adaptar o prédio que por muitos anos se viu como alfândega para a cidade de Salvador, a um centro comercial. A partir de 1971, o Mercado Modelo ele iria exclusivamente vender só lembranças da Bahia, não iriam vender mais gêneros alimentícios, porque estava surgindo os supermercados, a Ceasa, que era um ponto de venda de frutas, legumes, produtos, gêneros alimentícios em geral. O novo prédio do Mercado Modelo tinha seus próprios mistérios. Túneis subterrâneos que até hoje levantam polêmicas entre restauradores e supersticiosos. Quando o prédio da alfândega ele foi construído, foi feito um armazém subterrâneo. Esse armazém era para armazenar vinhos e produtos perecíveis. Nós estamos no subsolo da antiga alfândega. Aqui, provavelmente, era onde se guardava, inclusive encontramos vestígios, vinhos e produtos perecíveis ao calor, não é? Muitos afirmam, muitos dizem que ali abrigavam escravos e que eles ficavam ali até ser liberados para as fazendas no recôncavo baiano. E algumas pessoas, as pessoas mais antigas, dizem que à noite, os vigias, principalmente os vigias, houve coisas caindo dentro do mercado, correntes batendo na parede, batendo nas águas, nas escadas do subsolo. Mas são lendas, são histórias que a gente não tem uma comprovação formal, mas são histórias contadas pelo povo e a gente não deve deixar de ouvi-las. Mas não é com verdade, coisa que se divulga, que aqui eram mantidos escravos, presos, isso não há nenhuma indicação nesse sentido. Na restauração, procuramos valorizar exatamente essa visão do sistema construtivo, que são abóbadas e arcos, que se refletem na água e produzem uma imagem espectral, simétrica do que tem em cima. São esses produtos e muito mais, são 25 mil itens que se vendem no Mercado Modelo, nas 263 boxes que nós temos aqui. Então o Mercado Modelo é famoso na cidade porque ele é um centro de venda de artesanato. Não só de artesanato da terra, da Bahia, mas também de todo o Nordeste. E aqui as pessoas vêm para comprar, porque sabem que aqui vai encontrar o produto que ela quer. No próximo bloco, vamos revelar as origens de uma das mais famosas invenções baianas, o trio elétrico. E mais, vamos conhecer a história de uma das mulheres mais famosas de Salvador,
a mãe menininha do Gantuá. Essa praça homenageia Castro Alves, um dos mais importantes poetas de Salvador. Castro Alves escreveu: "A praça é do povo como o céu é do condor". Mas quem entregou essa praça aqui às multidões não foi o famoso poeta, e sim dois músicos, Dodô e Osmar. Estamos na Praça Castro Alves, que durante muitas décadas foi o centro do Carnaval de Salvador. Por aqui passavam todos os blocos, todas as batucadas, todos os cordões e a partir dos anos 70, 80 até os anos 90, o encerramento do Carnaval era aqui na Praça Castro Alves, até a quarta-feira de madrugada. Todo mundo que estava disperso em outras avenidas, em outras praças, vinha para cá, né? E um dos espetáculos mais bonitos era ver o sol descer nessa direção, de forma que ficasse praticamente na mão do poeta. Os músicos Dodô e Osmar foram responsáveis por levar o carnaval para as ruas de Salvador. A dupla começou nos anos 40, tocando em bailes fechados e acabou inventando um som capaz de mobilizar multidões nas ruas. Dodô e Osmar têm uma importância fundamental na história do Carnaval de Salvador. Dodô era eletrotécnico, consertava aparelhos eletrônicos, alto-falantes, rádios, vitrolas, coisas assim. Osmar trabalhava com peças de metal sob encomenda. Então os dois saberes juntos confluíram na produção de um tipo de som especificamente montado para o carnaval. Antenados nas novidades tecnológicas que surgiam, os músicos procuravam soluções para amplificar o som de seus instrumentos. Uma das coisas mais interessantes dessa história, no seu início, foi que eles precisavam produzir um instrumento que não desse microfonia na hora do cortejo, no carnaval. Então eles experimentaram várias vezes até descobrir que o cepo maciço da guitarra não produzia microfonia, não produzia distorção, como hoje se diz. E assim eles foram experimentando até chegar a um tipo de uma guitarra pequena, que tinha as mesmas 4 cordas do bandolim, né? E que tinha um som, né, ideal para ser amplificado naquele tipo de alto-falante chamado corneta mamão, né, a partir do trio elétrico. Eles, na época que eles foram para comprar esse instrumento, eles disseram assim: poxa, vamos quebrar o nosso, né? Vamos fazer um instrumento, vamos fazer esse instrumento maciço, como tal, né? Tanto é que eles fazem um formato todo de um pau, é tudo assim, né? E disseram assim: vamos quebrar nosso instrumento e a gente tirar só o braço e botar nesse pedaço de pau, Jacarandá da Bahia, né? E aí disse: poxa, mas se não der certo, nós vamos perder nossos instrumentos, né? Aí disse assim: não, vamos na loja comprar. Quando chegaram lá, aí olhou e disse assim: eu queria testar um cavaquinho, que ele queria o braço do cavaquinho, né? Trouxe, testou, aí, poxa, é bom, menino vendedor, é bom, esse é bom, não vai durar, é forte. Ah, é muito bom, forte e tal. Ele aí pegou, chegou o instrumento assim na quina do balcão e aí, pá! Aí, pá, pá, o menino ficou doido. Aí Dodô tava de junto, fez: agora me deu o violão. Aí o cara ficou doido, disse: poxa, foi chamar o dono da loja, disse: tem um maluco aí quebrando um instrumento e quer quebrar o violão também. Eu vim chamar o senhor, vamos chamar a polícia, o espanhol veio de lá louco, né? Disse: o que é isso, tal? Ele disse: não, nós vamos pagar. Ele disse: então tem violino, tem violão, pode ver aí todas essas. E aí levaram o instrumento e o braço para fazer os paus elétricos. Dodô e Osmar inventaram um precursor da guitarra. O instrumento ficou primeiramente conhecido como pau elétrico e depois foi rebatizado de guitarra baiana. Com seu som elétrico, eles estavam prontos para conquistar as ruas de Salvador e, para isso, usaram o carro de Osmar. Então eles inventam um instrumento, eles inventam uma forma de se tocar, um estilo assim, né, de se fazer aquele som e botam aquilo num carro. Eles queriam levar para mais gente possível, E aí o carnaval era aquele momento, né? Botaram ali uma boca de som, um projetor para frente, um projetor para trás e foram tocando ali com os percussionistas, né? O pessoal que ia no batuque e tal, ia acompanhando, andando, e entraram nesse curso em 1950, né?
que o Corso vinha com os carros alegóricos dos clubes carnavalescos, assistindo aquilo, aplaudindo, jogando confete, serpentina. De repente vem um carrinho naquele meio ali, e todo mundo pulando, todo mundo... Aquilo foi começando aí, transformando, foi acabando aquele modelo que a gente tinha, como é que se diz, importado, né? E foi criando um modelo genuinamente baiano, genuinamente dali da gente aqui, né? É muito provável que a Fobica de Dodô e Osmar tenha vindo da Avenida 7, tenha passado por aqui, pela Praça Castro Alves, e tenha ido até a Rua Chile. Tem um momento muito interessante quando eles vão para a rua com esse carro e que eles vão andando e tá vindo de lá um clube carnavalesco desse, não tinha som, era só o desfile, né, de carro alegórico. E aí, quando a Fobica vem com aquele sonzinho das guitarrinhas tocando, aquela coisa, os cavalos começaram a empinar, começaram a derrubar os cavaleiros. E aí, meu pai dizendo, pô, para o carro, para. Ele disse assim, poxa, já quebrou embreagem, motor, freio, é o povo que tá empurrando, não tenho mais controle, só tô dirigindo. Em pouco tempo, a dupla decidiu trazer um terceiro integrante para a banda. Ficaram conhecidos como o Trio Elétrico. Aí, como eram 3 instrumentos aí agora, aí passou a ser o nome do grupo deles de Trio Elétrico. Então o nome era O Trio Elétrico. E eles ficaram a década de 50, a década de 60, conhecido como O Trio Elétrico. Ninguém sabia quem era Dodô e Osmar. O trio era todo instrumental. Toda a época do Dodô e Osmar, até 1973, era só instrumental. Por isso, essa identidade musical de Dodô e Osmar que influenciou, né, toda a música baiana. Hoje, o Carnaval de Salvador é considerado o maior carnaval de rua do mundo, com milhares de pessoas pulando atrás dos trios elétricos que cruzam a cidade. Dodô faleceu em 78, por aí, e Osmar continuou até 97, 98, comandando a banda. E hoje os filhos dele, né, Betinho, André, Haroldo, Armandinho, continuam aí trabalhando para levar o som deles para frente. Turistas do mundo inteiro vêm para Salvador pular o carnaval de trios elétricos, sem imaginar a história da invenção de Dodô e Osmar. Não muito longe daqui, o Terreiro do Gantuá guarda a história de um dos mais importantes ícones religiosos da cidade, Mãe Menininha. Mãe Menininha do Gantuá, né, uma referência tanto para os terreiros de candomblé da cidade de Salvador, como também terreiros de candomblé criados em outros lugares do Brasil. É muito o que se pensar, né? O que é que tinha Mãe Menininha que transformou, né, o candomblé numa coisa antes, uma coisa ruim, né, numa coisa boa, numa coisa importante. No Brasil, para as religiões de origem africana, nós temos o candomblé e também a umbanda. O candomblé foi criado ao longo do período colonial no Brasil, principalmente a partir do século XIX, aqui na cidade de Salvador, Bahia. Mãe Menininha era bisneta de Maria Júlia da Conceição Nazaré, uma escrava trazida da Nigéria que, em 1849, fundou um dos mais importantes terreiros de candomblé do Brasil, o Gantuá. E aos 28 anos, Menininha assumiu o comando do terreiro. Essa casa é uma casa que a sucessão é familiar. Então, muito cedo, ela teve a necessidade de ser a líder dessa casa, de ser a mãe dessa casa. E a vida dela foi dentro do Gantuá, ela nasceu e se criou dentro do Gantuá. Desde o início, Mãe Menininha se mostrou uma mulher de grande habilidade política, que, com o tempo, conseguiu trazer aliados para o terreiro, revertendo a perseguição ao candomblé em Salvador. A polícia entrava nas casas do candomblé a cavalo, quebrava tudo que tivesse dentro da casa. Era um desrespeito que ninguém pode nem imaginar que isso aconteceu. Os candomblés eram considerados para a polícia, para a imprensa e até para o governo, né, local de devassidão, imoralidade, local de paganismo que não tinha a moral cristã. Ela mostrou que era o candomblé, ela abriu as portas, ela convidava as autoridades para viver. Então aquelas pessoas que eram importantes naquele tempo vinham para o candomblé e iam vendo que o candomblé era uma coisa de respeito.
era uma fonte de cultura. Aí foi transformando. Ela não sabia talvez o que fosse a palavra líder, mas ela nasceu líder. E foi comprovando que o candomblé era uma religião e não um antro de outras coisas. Ela foi uma pessoa especial. A menininha, ela sabia falar não quando precisava falar não. Ela sabia juntar pessoas de todas as classes sociais, porque ela tinha medida exata para o tratamento de cada uma pessoa. A menininha, às vezes, ela respondia o que não era perguntado. Então, acredito que foi desse jeito que muita gente buscou conselhos de Mãe Menininha. Em 12 de agosto de 1986, aos 92 anos, Mãe Menininha morreu, deixando a cidade inteira em luto. Centenas de pessoas saíram às ruas para acompanhar seu cortejo fúnebre. A cidade reconheceu como eu jamais pensei que isso fosse acontecer. O comércio parou, tudo parou, escolas. Você vê escolas inteiras de lenço. E foi um itinerário enorme. Não teve uma rua que passasse que não tivesse as laterais todas de pessoas acenando, acompanhando. Foi uma multidão. Para o seu enterro, né, foram centenas de pessoas. Né? A cidade parou simbolicamente no sentido de imaginar que a Mãe Menininha do Gantuá faleceu e, portanto, falecia a sua maior referência mítica. Do Gantuá ao Pelourinho, Salvador guarda a história de homens e mulheres que lutaram pela liberdade. Aqui, a fusão da cultura africana com a brasileira gerou alguns dos mais importantes símbolos da cultura nacional. As histórias nos trazem de volta ao ponto de partida, aqui, onde tudo começou. Novos relatos desconhecidos esperam para ser descobertos. Lembrem, sempre há histórias secretas na selva de cimento. Eu sou Pete, para The History Channel. Obrigada pela companhia.